E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro e também apoiador aqui do canal 6x1. E eu não sei se vocês viram, mas saiu um levantamento aí apontando que a torcida do Cruzeiro, entre as torcidas brasileiras, né, é a que mais aposta no Brasil. Se você ainda não faz parte desse universo e quer conhecer as apostinhas esportivas, a Betfair tá com uma oferta para novos clientes de até R$200 em apostas grátis. Basta entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro lá que é super simples e rápido e já começar a fazer sua fezinha. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein, galera? É dinheiro de verdade, vai na manha para se divertir. Essa quinta-feira marca a reapresentação do elenco principal do Cruzeiro. A rapaziada jogou no sábado lá em Salvador contra o Bahia, né? O empate por 2x2. Voltou para Belo Horizonte, teve aí um período de descanso e agora é pegar no batente. Se nós que somos torcedores, que estamos vendo de fora, já identificamos os problemas principais do Cruzeiro, né? As falhas individuais na defesa, o problema de finalização, o baixo aproveitamento nas bolas paradas, o pessoal que trabalha lá dentro do clube certamente já identificou também, é trabalhar bem para resolver isso e esperamos ver o Cruzeiro de volta às vitórias na próxima quarta-feira, tá? É o nosso próximo jogo, quarta-feira, 7 horas da noite no Mineirão, Cruzeiro e Fortaleza. Os dois times estão empatados na tabela do Brasileiro com 14 pontos. Os ingressos para a partida já estão sendo comercializados para sócios e amanhã, sexta-feira, abre a venda geral. O Cruzeiro informou, inclusive, lá no seu site oficial, eu vou deixar aqui o link na descrição com todos os detalhes de valores, que só vai abrir o setor roxo e vermelho superior se tiver uma boa procura da torcida, tá? Então estão abertos os setores amarelo e laranja superior e inferior, atrás dos gols, vermelho e roxo inferior, que são ali os mais próximos do campo. Se a galera estiver procurando bastante, abre o vermelho superior e abre o roxo superior também, que são inclusive setores um pouquinho mais caros. Essa medida tem como objetivo reduzir os custos aí da utilização do Mineirão, porque a cada setor a mais que você abre, gasta-se mais, né? Questão de iluminação, profissionais que vão trabalhar ali na segurança, limpeza, bares, enfim. A gente já viu o Cruzeiro fazer isso em outras partidas, inclusive ano passado na Série B, né? Não abrindo alguns setores em certas partidas. Então tomara que a torcida procure bastante, que a gente tenha o Mineirão o mais lotado possível, que o Cruzeiro abra todos os setores e o mais importante, né, que a torcida consiga fazer a diferença para que o Cruzeiro volte a vencer. Falando de especulações, nessa quinta-feira surgiram dois novos nomes de jogadores que interessam ao Cruzeiro. O Globo Esporte fala em negociações abertas com o volante Flávio, de 27 anos. Ele pertence ao Trabzonspor da Turquia e na última temporada defendeu por empréstimo o Al Tawon da Arábia Saudita. Quando falam assim, volante Flávio no Cruzeiro, eu acho que a maioria já vai pensar naquele Flávio que jogou no América, que teve uma passagem pelo Cruzeiro bem apagada, né? Mas esse Flávio é bom jogador, tá? Para tentar recapitular aí, para ver se vocês ligam o nome à pessoa. Ele começou no Vitória, não conseguiu assim ter um grande destaque por lá. De lá ele teve uma curta passagem pela Ferroviária, o que já o credencia a jogar no Cruzeiro, né? Porque é impressionante como o Cruzeiro adora um jogador que passou pela Ferroviária, mas foi um breve período por empréstimo na época que ele ainda era jogador do Vitória. Em 2018 ele disputou o Campeonato Paulista pelo Santo André e foi muito bem, teve destaque por lá, se transferindo para o Bahia logo depois do Paulistão. No Bahia a primeira temporada foi irregular, ele era mais reserva do que titular, mas em 2019 ele se consolidou no time, jogou inclusive 28 rodadas aí do Campeonato Brasileiro e o Flávio entrega para mim as duas principais atribuições de um volante. Ele é bom na roubada de bola, nessa temporada pelo Bahia, por exemplo, uma média superior a 2 desarmes por partida, e ele também tem um passe muito bom, acerta aí aproximadamente 90% dos passes que tenta. Para 2020 ele seguiu como atleta do Bahia até o meio do ano, tá? Mais especificamente em agosto, que ele foi negociado com o Trabzonspor da Turquia, onde jogou também o Marlon, né, lateral esquerdo, que tá muito bem por aqui, que Deus conserve e assim permaneça. Mas o Flávio lá na Turquia, nessa primeira temporada, ele não conseguiu se firmar como titular, ele até jogou em 31 rodadas do Campeonato Turco, mas foi titular em 17, manteve o bom aproveitamento em passes lá no futebol turco, 86% de acerto, a questão das roubadas de bola, até por não ser tão titular, caiu um pouco, uma média inferior a 2, 1.3 desarme por partida, e aí para a temporada 2021-22, o Trabzonspor investiu um
pouco mais na contratação de alguns jogadores até conhecidos, por exemplo, Marek Hamsik, que jogou muitos anos no Napoli, foi contratado lá pelo Trabzonspor e você tem ali um limite de estrangeiros. Com isso, o Flávio acabou ficando sem espaço por lá e foi emprestado para um outro time turco de um nome complicado que eu vou ter que ler, o glorioso Giresunspor. Por lá o Flávio jogou bastante, fez 35 das 38 rodadas do campeonato turco, titular absoluto do time, jogou bem, média de quase 3 desarmes por partida, quase 90% de acerto de passes. O Flávio reencontrou seu bom futebol lá no Giresunspor, que quase caiu, tá? O time ficou em 16º lugar, se salvou, conseguiu se manter aí na primeira divisão turca, mas aí ele voltaria para o Trabzonspor. Como seria difícil para o Flávio caber ali devido ao grande número de estrangeiros no elenco, ele foi mais uma vez emprestado, dessa vez para o Al Tawon da Arábia Saudita, que pagou um caraminguá inclusive pelo empréstimo, mas o Flávio jogou só 11 partidas pelo clube porque ele sofreu uma grave lesão em outubro, tá? Ruptura de ligamento no joelho, ficou fora aí 6 meses e meio aproximadamente, voltou a jogar em abril. Após a lesão ele já fez aí 7 partidas, inclusive marcou um golzinho, então a gente pode dizer que o Flávio está devidamente recuperado da lesão. Tecnicamente, eu acho que é um jogador que acrescentaria ao elenco do Cruzeiro, eu acho ele melhor que os nossos volantes, mas confesso que eu tô pegando por base o que eu lembro de ver ele jogando no Bahia e um pouco das estatísticas dele também, né? No Bahia e quando foi titular lá no clube menor da Turquia. Porque ainda que eu goste muito de futebol, eu não acompanho com tanto afinco assim o campeonato turco e muito menos o campeonato da Arábia Saudita, tá? Mas o Flávio é um volante que eu diria que encaixa bem nas características do Ramiro, né, que era um jogador que vinha sendo importante para o Pepa. Eu considero o Flávio melhor que o Ramiro, inclusive, mas essa não é uma negociação tão simples, porque ele está emprestado até o final de junho lá para o Al Tawon e eles têm um valor fixado para a compra do jogador, então essa ainda é uma possibilidade, tá? Se o Flávio não ficar na Arábia Saudita, aí ele voltaria para o Trabzonspor e precisaria do Cruzeiro negociar, porque ele ainda tem mais um ano de contrato na Turquia. Ele viria de graça? Certamente não, tá? Precisaria pagar um caraminguá para os turcos ou conseguir uma liberação igual o Cruzeiro fez na situação do Marlon, né? Mantendo um percentual, né? Deixando um percentual no clube, pensando aí numa possível valorização. Não sei se eles vão querer, mas analisando apenas o ponto de vista técnico da contratação, acho que seria sim um bom nome para o Cruzeiro. Tem alguma preocupação no aspecto físico, não apenas por ele ter sofrido uma lesão grave, mas porque estava jogando numa liga muito pouco competitiva. Mas é um meio-campista que já mostrou bom futebol em outro momento, ainda é relativamente jovem, né, 27 anos, tem muita lenha para queimar. Se vier para o Cruzeiro, acho que pode nos ajudar bastante, me parece ser um bom jogador sim, torço para que venha. E o Samuel Venâncio informa que o Cruzeiro tem interesse no lateral direito Elibelton Palacios, colombiano de 30 anos. Ele disputou a última temporada no Elche da Espanha, onde jogou 25 partidas. Seu contrato está terminando agora no fim de junho e ele poderia vir sem custos. O Palacios é lateral direito de formação, pode também jogar como um zagueiro pela direita dentro de certos contextos e é um jogador que tem até um certo lastro aí na seleção colombiana. Ele jogou só 5 partidas pela seleção principal, mas jogou o Mundial Sub-20, jogou Olimpíadas, é um camarada que tem aí alguma qualidade, apareceu como promessa lá em 2011 no Deportivo Cali, demorou um pouquinho para se firmar, teve um empréstimo no La Equidad em 2014, que foi quando ele apareceu de fato para o futebol, e aí se firmou como um jogador importante no Deportivo Cali até ser negociado ali em 2016 com o Clube Brugge da Bélgica. Lá na Bélgica ele não deu certo, ficou aproximadamente 1 ano e meio no clube e voltou para a Colômbia, dessa vez para jogar no Atlético Nacional. Ele chega em 2018, vai muito bem como lateral direito, em 2019 ele já começa a fazer algumas partidas como zagueiro e em 2020, que é a última temporada dele no Nacional, ele acaba sendo mais um zagueiro central mesmo. Os sites até divergem um pouquinho com relação à altura do jogador, né? Eu vi alguns sites falando que ele tem 1,81, outros lugares 1,77, mas eu vou acreditar no site de La Liga, tá? Que fala lá que o jogador tem 1,77 m e de fato ele não é um jogador muito alto. O Palacios não é bom na bola aérea, mas é um jogador de bastante velocidade e eu classificaria ele como um lateral mais defensivo, tá? Ele não é propriamente um zagueiro, ele foi muito mais lateral do que zagueiro na carreira, mas jogou algumas vezes como zagueiro, especialmente num sistema com 3 defensores. Essa última temporada europeia dele não foi boa no Elche, mas não tinha como ser, tá? Porque o Elche era um time bem ruim, acabou sendo rebaixado no Campeonato Espanhol com várias rodadas de antecipação, né? Ficou ali no fundo da tabela e
ironicamente, na reta final eles até conseguiram algumas vitórias, e o Palacios jogou pela última vez no dia 14 de maio, vitória por 1-0 sobre o Atlético de Madrid. Pelas informações que saíram, o Boca Juniors também tem interesse no jogador, e o Palacios falou abertamente que a prioridade dele é seguir no futebol europeu. Então a gente tem que entender que o Cruzeiro tem aí uma concorrência por esse jogador de um clube importante aqui da América do Sul, o Boca Juniors, que tem uma condição maior de investimento que o Cruzeiro e pode oferecer para o cara, por exemplo, disputa de Libertadores, que é algo que o Cruzeiro não tem nesse momento, né? Mas o jogador ainda pretende seguir na Europa, então se pintar uma proposta ele pode ficar por lá. Acho uma contratação difícil, tá? Muito improvável que ele venha para o Cruzeiro, justamente por esse fator Boca Juniors e pela preferência pelo futebol europeu, mas pelo menos eu gosto mais desse nome do que dos outros que o Cruzeiro especulou recentemente, né? O Leonardo Godoy e o Júnior Caissara, que seriam ali também laterais direitos, que eu acho que tecnicamente agregam menos do que o Palacios, mas é um cara que na última temporada, quando ele jogou ali como lateral direito de fato, ele tinha uma média de quase 3 desarmes por partida no Campeonato Espanhol. A gente está falando aqui de um nível de competição muito mais alto do que é o futebol brasileiro. Jogou Libertadores, jogou Sul-Americana, tem essa experiência europeia aí na Bélgica e na Espanha. Se vier para o Cruzeiro, eu também acho que é um nome interessante, tá? Mas esse é um jogador que eu acho bem difícil vir, mas gosto do fato do Cruzeiro pelo menos estar tentando trazer um jogador que poderia vir sem custos, né? Não precisaria pagar uma alta taxa de transferência por ele, e acho que é um jogador que pode servir tanto na zaga quanto na lateral, né? Já que o Cruzeiro busca tanto um lateral direito. De vez em quando alguém faz um comentário pedindo aí para que eu indique jogadores que eu acho interessante pro Cruzeiro. Eu não tô muito propício a fazer esse tipo de vídeo, galera, simplesmente porque ele é meio improdutivo, né? Eu me lembro, por exemplo, de ter falado do Bernardo Zagueiro, do Luciano Juba, como caras que eu acho que seria interessante o Cruzeiro apostar, o Zé Ricardo, que tá lá no Goiás também. É um tipo de vídeo improdutivo, porque a gente só tá falando entre si. Mas eu assisti boa parte dos jogos aí do Mundial Sub-20 e gostaria de perguntar se vocês têm interesse num vídeo nesse sentido, tá? Jogadores que se destacaram no Mundial Sub-20 poderiam ser acessíveis para a realidade do Cruzeiro, porque eu não vou ficar aqui fazendo vídeo que vocês não queiram assistir, tá? Então deixa esse feedback aí. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!